Meus irmãos, hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa, né? Um domingo bem especial no culto da família, e a gente tem muita oportunidade hoje de estar refletindo sobre alguns assuntos muito importantes para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida mesmo no dia a dia, e principalmente em função da fé que nós professamos, desse caminho que nós estamos trilhando já há algum tempo. Por quê? Porque a Páscoa para mim é muito importante. Eu considero, a opinião minha, não é doutrina, cada um tem a sua, mas eu considero a Páscoa, esse tempo, muito mais importante do que o Natal, por exemplo. Eu creio que nós como cristãos deveríamos comemorar isso muito mais do que o Natal, porque é o nosso diferencial. Natal todos têm. Quem tem Natal aqui? Quando é o seu Natal? O meu é 17 de fevereiro, não é? Então, Natal todo mundo tem. 7 bilhões de pessoas que estão na Terra hoje andando, todas têm Natal. Fora todos os bilhões que já passaram até hoje, todos tiveram Natal. Então, Natal todo mundo tem, não é verdade? Fora os 7 bilhões que estão andando na Terra hoje, todos que já passaram desde Adão e Eva, todos já morreram. Todo mundo morreu. E um dia, se demorar um pouquinho mais, esse grupo que está aqui também vai morrer. E também isso é certo. Então a gente considerar essa questão de Natal e essa questão de morte como algo assim muito importante, é uma coisa comum. Então grandes líderes que nós tivemos hoje, que nós já tivemos na nossa história, gente boa, independente de ter caminhado no caminho cristão ou não, todos eles nasceram. Gandhi nasceu, fez um trabalho extraordinário orientando o povo, mas morreu. Madre Teresa de Calcutá, quem é que vai contestar a vida dessa mulher? Um dia nasceu, a gente pode fazer uma festa do natalício, o Natal dela, mas também um dia morreu. E tantos outros inventores importantes, Franklin, Einstein, gente que marcou a história, gente que diferente de nós talvez, ou de muita gente que a gente conhece, escreveu realmente o nome na história, e ninguém pode contestar o que eles fizeram nessa terra. Grandes líderes, independente do caminho que tomaram ou não, marcaram o nome na história, nasceram e morreram. Mas só tem um que eu conheço, independente de credo, de crença, de fé, a história registra que veio, teve o Natal, que eu não sei qual foi o dia, né? Teve o dia da morte dele, que a gente pode fazer a festa, que é esse período que nós estamos vivendo, mas teve também um fato que para mim é todo diferencial: a ressurreição. Então, nascer todo mundo nasce, morrer todo mundo morre, ressuscitar até agora só um, não é verdade? Então, dependente do líder que você segue, o meu ressuscitou. Eu acho isso, eu considero um diferencial muito importante, muito relevante para a gente estar seguindo Jesus Cristo de Nazaré. E é um pouco sobre isso que nós queremos compartilhar com os irmãos hoje. Por isso eu acho importante esse período da Páscoa, porque é o nosso diferencial, não é assim? É o nosso diferencial. E a Páscoa, na verdade, que a gente tem comemorado já nesses tempos, ela não começou tão recente. Às vezes a gente lembra desse período da ressurreição de Cristo, que foi o que marcou mais ou menos, mas é uma coisa mais antiga. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. Quem trouxe uma Bíblia, um tablet, um smartphone, tem acesso aí no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vamos ver onde que essa comemoração, onde que essa cerimônia nasceu, para que a gente possa tentar fazer uma caminhada até os nossos dias, para que a gente possa viver com consciência esse momento. Então aqui a gente vai dar uma olhadinha, queridos, na primeira Páscoa. E para que a gente não comece a ler e de repente fique assim ainda com o pé um pouco fora do chão, como é que chegou isso aqui? Para não ir para o Adão e Eva, eu vou para o José. O José do Egito, todo mundo conhece o José do Egito, né? Então já sabe da história toda. José era aquele garoto que a história dele já gerou muitos sermões, a história dele já gerou muitas lições.
Gente que gosta de autoajuda vai lá e tira lições sobre como se comportar. José do Egito, o erro de José foi que ele sonhou, mas ele contou o sonho para quem não deveria, não é assim? A gente não fala? Então aprenda a contar o seu sonho só para quem crê igual a você. Mas se ele tivesse contado o sonho dele para quem crê igual a ele, tinha ficado lá na terrinha dele e não teria sido vendido como escravo e nada teria acontecido. Então você fica dizendo, então como é? Conta, não conta? Foi que fizeram a injustiça dos irmãos, que irmãos maus esse que fizeram com José. Aquela história toda de José que a gente sabe que vai desencadear muitas outras histórias, muitas outras lições, e que na verdade a gente está entendendo que nada disso foi erro de José, foi mérito ou demérito de ninguém. Foi Deus encaminhando as coisas do jeito que Ele queria, como sempre fez. Então José foi para o Egito como escravo, sabe da história, virou governador, teve um período de seca, teve o período de fartura, e José levou o Egito a ser o país mais importante do mundo na época, porque o Egito era o único lugar que tinha comida. Em uma época de crise, de muita crise, o Egito era o único lugar que tinha fartura, que tinha onde pelo menos tinha gente com dinheiro e não tinha o que comprar, não tinha como comprar, como nós vemos hoje em algumas cidades, em algumas épocas que a gente vive. A gente já presenciou alguns êxodos, né? Aqui da nossa terra mesmo, no Brasil, o governador Valadares, que todo mundo foi embora para a América, porque a América era um lugar de oportunidade, e sempre tem um lugar no mundo que é o lugar da oportunidade, que está no contraponto da crise, e todo mundo corre para lá. E José, ele seguindo uma orientação de Deus, ele conseguiu ser governador e conseguiu colocar o Egito em um ponto de destaque no mundo. Podia ter sido a Judéia, né, que é lá da região, mas por que foi o Egito? Porque Deus quis que fosse o Egito. Então naquela situação todo mundo foi para o Egito, inclusive o povo, a família de José, que nós conhecemos a história. Chegaram lá para comprar, ele descobriu os irmãos, teve aquela história toda, todo mundo chorou e tal, e José disse assim, bem, quem está na boa aqui sou eu. Não é assim que a família faz? É culto de família hoje, amém? Quando um está bem, o que é que faz? Não chama os outros para a terra dele? Não é assim, irmão? Amém? Isso é coisa de família. Quando um está bem, chama os outros para estar perto. Não foge, não muda o telefone, não. Então José disse, eu estou bem, traz todo mundo para cá. Mas a nossa terra, a nossa tradição, um lugar bom, é onde ganha dinheiro e a gente tem mantimento para a família, não é isso? Então vamos todo mundo para o Egito. Veio a família de José, veio os amigos de José, e veio toda a terra lá dos hebreus, foi todo mundo para o Egito aproveitar a onda da prosperidade. E todo mundo ficou lá vivendo bem, apadrinhado por José. Mas o que nós falamos agora há pouco? José um dia nasceu, mas José um dia morreu. O faraó que era lá o que apadrinhava o José também morreu. E o povo foi morrendo, mas foi ficando no Egito. E os novos governantes chegaram. A Bíblia já nos ensina que a forma de governar do mundo, a forma de liderar do mundo, é através de força, é através de domínio, é através de opressão. Isso se faz com o próprio povo. Imagine com o povo dos outros, com o povo estrangeiro. Então não demorou muito para o povo de Israel começar a ser subjugado, começar a ser pressionado, começar a ser oprimido e começar a ser tratado realmente como escravo. Então o Egito ganhou ali uma grande mão de obra que foi do povo hebreu, que trabalhava a preço baixo, tinha lá a vida deles garantida para garantir o trabalho, mas era um povo que se tornou escravo. E essa situação perdurou por 400 anos. É muito tempo. É quase a existência de Natal, que tem um pouquinho mais de 400. E os antigos sempre falavam da promessa de Deus, do que Deus havia dito, da terra prometida, do tempo que viviam lá na terra deles, onde eles eram livres. E eles falavam que haveria de aparecer, de surgir um libertador. Alguém que iria ter pulso, coragem, direção para tirar aquele povo do Egito e novamente devolvê-los à liberdade que eles sempre tiveram. E todos sabem da história que apareceu esse homem. Foi o Moisés, não é assim?
Então Moisés surgiu naquela história complicada também, da perseguição, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas que vai para lá, vai para cá, num barquinho, e se o cara não tivesse perseguido para matar as crianças, o Moisés não teria aparecido, mas apareceu o Moisés, teve toda aquela história conturbada da vida dele, mas que no finalzinho lá ele ouviu Deus, não resistiu, porque ninguém resiste quando Deus fala, e ele tomou a iniciativa de falar com o faraó para libertar o povo do Egito. Missão fácil? Hein? Muito difícil. Porque a gente fala assim, o povo, o Egito, escravo, mas a gente não tem muita ideia. Era uma nação dentro de um país. Eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. É muita gente. A população de Natal com a grande Natal, se juntar ali São Gonçalo, essa turma toda da periferia, vai dar perto de 1 milhão. Você pega isso aí e multiplica por 3. Era essa quantidade de gente que estava dentro do Egito como escravo, trabalhando praticamente de graça. Então a economia do país, do Egito, já estava assim bem fundamentada em cima de quê? Da mão de obra do hebreu. O faraó só precisava comer um feijão e sonhar alguma loucura de noite, que de manhã já tinha um projeto pronto, de uma pirâmide, de um negócio desse gigantesco. Não tinha problema, mão de obra era garantida. Você imagina se nós estivéssemos hoje com a economia do jeito que estamos aqui, uma dificuldade, e de repente alguém dissesse assim, olha, a construção civil, que é o pessoal da construção civil, os construtores aí, os engenheiros, eu vou garantir para vocês mão de obra de graça, pode trazer os projetos que a gente tem mão de obra. A economia ia sentir uma diferença? Com certeza, ia ser alavancado. Então era assim que esse país estava vivendo. E a proposta do Moisés, quando chegou lá falar com o faraó, foi o seguinte, olha, eu recebi uma orientação de Deus aqui, e você tem que liberar esse povo. Você tem que liberar esse povo para que eles possam sair, que a gente vai sair daqui e vamos para a nossa terra. Você acha que o faraó bateu palmas, mandou fazer um churrasco e disse assim, eu só estava esperando isso? Era muito complicado. Eu não vou entrar nos detalhes aqui das propostas, mas todas as propostas foram feitas para liberar, os acordos todos foram feitos para liberar, mas Deus disse assim, o povo vai completo, o povo vai inteiro, e o Moisés se agarrou com essa história. E para nós chegarmos no capítulo 12, nós já passamos aqui por 9 tentativas de libertação do povo. 9. Por 9 vezes o faraó disse, está liberado, e na hora H ele travava. Aí começaram aquela história das famosas pragas, né? Aí começou a contaminar a parte de águas lá, a Caerne teve problema lá do Egito para resolver isso. Depois foi problema de insetos e sapos e moscas e gafanhoto. Mexeu com toda a estrutura das secretarias do governo do Egito. Todo mundo tinha reunião todo dia. O pessoal da CEMURB lá que complicou, não, as ruas e tal, comprometeram as estruturas. Então você vê que o país começou a entrar numa crise muito grande. Quem causou essa crise? Moisés. Por qual motivo? Para tirar o povo de lá. Então ele resistiu 9 vezes. Então aquela situação cômoda, porque você vai dizer assim, não, os caras eram escravos, mas eles tinham onde morar, tinham que comer, estava se garantindo lá. Estava todo mundo nascendo e vivendo. Aquela situação supostamente cômoda já tinha acabado. Essa situação não tinha mais como voltar ao normal. Se o faraó resistisse mais um pouco e não deixasse o povo ir, e o povo ficasse, não ficaria mais do mesmo jeito. A crise estava estabelecida. E se ele não resistisse e o povo realmente saísse, o Egito ia sofrer muito. Então o faraó ele tinha um problema em qualquer situação. E foi no meio dessa crise, depois de 9 tentativas, com assim, as relações totalmente desgastadas, não tinha mais argumento. Ele, quando ia se conversar com Moisés, já ia mesmo batendo na mesa, Moisés com um cajado lá entrando forte, dizendo, você prometeu e não cumpriu, você está pensando que eu sou o quê? Eu sou emissário de Deus. E o faraó diz, mas daqui não sai. Então foi nesse clima que surgiu a Páscoa. Um clima assim político, social, extremamente tenso.
tenso. Aí quando a gente chega aqui no capítulo 12, nós vamos ler agora, no capítulo 12, se você ler só o capítulo 12, você acha uma coisa assim muito romântica, muito poética, porque diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Ele fala aqui como se a coisa tivesse assim, sabe? Está todo mundo de férias, está tudo bem, o que é que nós vamos fazer nesse final de semana? Qual vai ser a programação do próximo mês? Qual a programação da igreja para o próximo? Vamos fazer uma agenda aqui? Aí Deus disse: eu vou ter uma ideia. Mas o clima, irmãos, era esse que nós falamos aqui. Não tinha ninguém pensando em nada. O cara não sabia se botava o menino na escola ou deixar para matricular depois, porque ele acreditava que ia ter uma transferência. Então foi assim que disse: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Deus estava falando de uma nova história. No meio de 9 negativas, de 9 tentativas frustradas em relação à saída do povo, Deus está dizendo: esse é o primeiro mês de uma nova história. Amém? Por quê, queridos? Porque mesmo depois de 9 tentativas, a gente está chamando de frustrado olhando pelo nosso horizonte. 9 tentativas frustradas, Deus mantinha o controle absoluto de tudo. Amém? Então as 9 tentativas realmente aconteceram debaixo do controle de Deus. Ele disse: vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Amém? Aqui não se falava ainda de igreja. Ele disse: cada homem deve separar para a sua família. Nós estamos no culto da família. Um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Irmãos, o limite era a sua fome. Amém? O limite era a sua fome. E ele diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu fico pensando, como é que no meio de uma situação tão tensa, Deus vai e estabelece assim uma cerimônia com tantos detalhes. Com tantos detalhes. E ele disse: essa é a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa, a palavra quer dizer uma passagem. Não é isso? A Páscoa é uma passagem. O que Deus estava colocando aqui para o povo, por que ele teve esse cuidado? Por quê? Porque ele estava querendo dar a primeira lição a respeito da ressurreição. A gente pode ficar pensando: poxa vida, e Deus não sabia as coisas, ele não sabia qual era a casa que tinha hebreu, a casa que tinha o egípcio, para ele estar marcando isso. Por que ele fez assim? Queridos, a Bíblia toda, ela é uma lição completa para a gente. O escritor aos Hebreus, ele disse que tudo que nós vimos aqui, que se passou no Antigo Testamento, isso era uma forma pedagógica
que apontaria para uma realidade que viria na frente, que ainda seria, que ainda aconteceria. Isso aqui era uma sombra, como ele diz, das realidades vindouras. O grande projeto de Deus para o homem, para a humanidade, não estava em Moisés, não estava no povo, no José, não estava em Davi. O grande projeto de Deus estava onde? Em Cristo. Então tudo que aconteceu aqui nessa história, até a chegada de Cristo, era para apontar para Cristo. Era para dizer, é esse o ponto que nós vamos chegar. É esse o projeto de Deus para o homem. Então, quando ele falou sobre isso aqui, ele estava dando uma ideia do que aconteceria mais na frente. Por que um cabrito? Por que um cordeiro? Poderia ser um boi que era maior, já dava para a rua inteira, mas ele falou que era um cordeiro. E se você for lá para o capítulo 1 do Evangelho de João, quando João Batista teve a primeira visão de Jesus, quando chegou ali para ser batizado, João Batista apontou, e ele não disse, esse é o Filho do Homem, ele não disse, esse é o cara, ele disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então tudo que estava acontecendo 6.000 anos antes de Cristo, estava apontando exatamente para Ele. Todas as coisas convergem para Ele. Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, dizendo que tudo que existe nessa terra, tudo que foi criado, tudo é por Ele. Nele foram criados todas as coisas, quer principados, quer potestade, quer José, quer Faraó, quer quem a gente acha que é do bem, quer quem a gente acha que é do mal, tudo foi criado nele e por Ele. Quando todo mundo lamentou aqui, tem muita gente amaldiçoando o Faraó, dizendo que Faraó era ruim, era cheio dos capetas, era endemoniado, essa coisa toda. Quando você chega mais na frente, no capítulo 13, que você vai ver o povo saindo, tem um detalhezinho muito interessante que diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Então nunca fugiu do controle de Deus, irmãos. Desde o sonho que Moisés contou para os irmãos invejosos, tudo isso fazia parte do plano de Deus, para que apontasse para quem? Para Cristo. A gente chora muito, a gente lamenta muito, a gente faz biquinho, a gente abandona a congregação, porque a gente acredita que Deus existe em nossa função, em função de nós. É por minha causa que Deus está existindo. Não, irmãos. Nós existimos por Ele. O projeto de Deus é Cristo. A revelação de Deus estava em Cristo. Então a gente fica frustrado porque em algum ponto da história nós aprendemos que Deus está ali esperando o nosso pedido para realizar esse pedido, para satisfazer a minha vida. Não. Quem é Deus é Ele, não nós. Então aqui estava sempre apontando para isso. A Páscoa, essa passagem aqui para esse povo de Israel, para a liberdade, para uma nova vida, para uma nova história, como ele falou aqui, vai ser o primeiro mês do primeiro ano da vida de vocês. Então essa passagem já estava garantida, queridos. E Deus estava apontando para Cristo, para um caminho que nós iríamos chegar ainda. Então ele está falando aqui que esse povo passaria sim por um processo, entraria numa nova história. Mas que não era apenas o povo de Israel. O povo de Israel começou servindo de exemplo para nós. E que esse sangue derramado aqui, que estava lá no portal da casa, que é indicado, não é porque o anjo estava meio tontinho e não sabia o CEP do egípcio e do hebreu, não, irmão. Era para que nós pudéssemos nos lembrar depois que esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que o Cristo, quando fosse cumprir o seu projeto, quando fosse cumprir o seu propósito, o sangue dele seria derramado. E é por causa desse sangue que selaria a nossa vida e selaria a passagem dessa nova vida que a gente está experimentando a partir do momento que conhecemos Cristo, que recebemos Cristo como Salvador, porque isso foi o que Ele veio trazer para a nossa vida. Então a gente tem que entender que todo esse projeto de Deus nunca falhou. Deus não trabalha com plano B. Amém? Você crê nisso? Deus não trabalha com plano B, Ele só tem um plano.
Quem trabalha com plano B, C, D, eu trabalho com o alfabeto inteiro. Quando eu tenho uma ideia da minha cabeça, eu preparo logo o alfabeto inteiro, aí trago o romano, aí emendo tudo, porque eu sei que eu posso precisar de todas as letras e dos números. Mas Deus não, que a minha Bíblia diz que os projetos dele não são frustrados. O que ele pensa já é realidade. O escritor Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse que tudo já estava feito antes de acontecer. Por quê? Porque Deus não falha, o projeto dele é perfeito, amém? E você acredita que ele tem um projeto para a sua vida também? Amém? Você acha que está no plano A ou vai chegar no plano B? O projeto que ele tem para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a nossa família é um só, irmão. Aqui Deus estava dizendo que tinha que pegar um cabrito, um cordeiro, e a gente tinha que colocar isso dentro da nossa família. Ninguém falava de igreja, ainda não existia o conceito de igreja. Nós estamos hoje reunidos aqui em um culto para a família. A unidade mais básica, a unidade, o núcleo mais rudimentar que Deus estabeleceu para promover salvação de gente foi a família. A gente esqueceu isso. A gente perdeu um pouco dessa noção, porque essa primeira ceia, essa primeira Páscoa que foi montada aqui, uma ceia, essa primeira ceia não teve outro propósito a não ser o quê? Salvação, libertação. E aqui Deus não disse, olha, pega os direitinho, pega quem está em paz, pega quem não falou nada mal, pega quem está com a vida em ordem e bota dentro de casa. Não, ele simplesmente disse, reúna a família. E quem estiver dentro desse grupo, quem estiver dentro desse núcleo, que acreditar nessa história, que acreditar na cobertura desse sangue, que acreditar nesse selo, será salvo. Então nós temos que acreditar, irmãos, que esse núcleo que Deus criou, chamado família, que é a expressão dele nessa terra, esse núcleo funciona antes da igreja, porque a Páscoa começou através de famílias. O projeto de Deus foi estabelecido através de um núcleo familiar. Ele não disse, junta 200 pessoas, junte o maior número de judeus possível lá na praça principal, junte lá numa catedral, vamos agora, já que vai precisar sair, a gente vai ter que se organizar numa instituição. Não, irmãos. Deus manteve o projeto inicial lá de Gênesis e continuou trabalhando com família. Amém? E ele vem trabalhando com família. O que nós precisamos é entender nisso. Nós que somos os pais, os líderes lá na nossa casa, nós temos que entender que ainda há sim uma responsabilidade sobre a nossa vida, para mantermos a integridade da família e estarmos debaixo desse selo, que é o sangue de Jesus Cristo, para garantir a passagem não apenas nossa, mas da nossa família, como essa família que esteve hoje aqui. A salvação é individual, irmãos, mas nós temos responsabilidade sobre aqueles que Deus colocou debaixo da nossa responsabilidade. De pegar esses meninos, pegar a mulher, pegar todo mundo, botar dentro dessa casa e estabelecer uma aliança. Aqui nós comemos da carne do mesmo cordeiro. Aqui nós comemos da mesma refeição. A gente está, agora mesmo, a gente fica estranho. Eu tenho essa, a minha menina, ela está certa, ela começou já fazendo umas dietas, não quer comer mais carne vermelha, não é? Está certo, mas eu fico assim, poxa vida, então, às vezes eu compro um negócio, não, mas tem que pensar, uma refeição dividida, você está entendendo? Não estou falando, eu estou dando um exemplo também da minha casa, mas espiritualmente falando, irmãos, a nossa casa tem que comer da mesma carne e tem que comer do mesmo sangue, que é para essa casa, que essa família possa junto celebrar uma Páscoa. Todas as Páscoas que nós deixamos de celebrar na nossa casa, as passagens da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a fase adulta,
a grande passagem que eu ainda, se Deus vai me dar essa graça de entregar as minhas filhas a esses homens de Deus que Ele já formou e estão andando por aí. Eu estou orando para que esse encontro seja bem feito. Essas passagens, irmãos, que muitas vezes são privadas da nossa vida, são originárias porque muitas vezes nós começamos a dividir a comida e cada um come uma coisa diferente. Mas Deus promoveu a Páscoa para nos ensinar que dessa maneira nós vamos sempre cumprir todas as passagens da nossa vida. Não é apenas essa Páscoa. Por isso que eu digo, a Páscoa para mim é muito importante. O Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus. Jesus, quando veio aqui, Ele não veio apenas trazer a nossa passagem para o céu. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele veio estabelecer o principal fundamento do cristianismo, que é a ressurreição dos mortos. A nossa vida não acaba aqui, a nossa vida não acaba no cemitério. Existem outras Páscoas para a gente viver, existem outras passagens. Jesus Cristo veio como esse cordeiro que foi sacrificado, irmãos. Ele veio garantir a nossa passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do isolamento, do individualismo para uma vida de comunhão com os irmãos, do isolamento existencial para uma consciência da criação que Deus fez na nossa vida e que nós temos essa comunhão com o nosso Criador. Essa passagem foi garantida por Cristo. Isso é a Páscoa que nós temos que comemorar. Se nós formos para Hebreus capítulo 10, a gente vai ver lá a partir do versículo 19, que esse sangue do Cristo que foi derramado, esse sangue do Cordeiro que foi derramado, não foi derramado em vão, mas diz lá no versículo 19, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no novo e vivo caminho, isto é, pelo seu sangue que foi derramado para quê? Para que tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. A Páscoa que nós estamos celebrando, o Cristo que morreu, o Cordeiro que foi sacrificado, o sangue que foi derramado, irmãos, foi para dar uma passagem para a nossa vida, para sairmos daquela região distante, daquele átrio, daquele lugar distante, para avançarmos em direção à plena comunhão com Deus. A Páscoa para nós não representa apenas Jesus Cristo ressuscitou e nós vamos para o céu. A Páscoa para nós representa uma passagem de relacionamento, uma Páscoa de um relacionamento mais profundo, onde saímos da periferia, onde saímos daquela parte superficial, da superficialidade de um relacionamento de um ente com um Deus, para uma relação profunda, de não chamá-lo apenas de Deus, mas poder chamá-lo de Pai, e poder falar com Ele a qualquer hora, e poder sussurrar no ouvido dele e ouvir o sussurro dele no nosso coração. Isso é o sentido da Páscoa. Foi por isso que Jesus morreu, foi por isso que o sangue dele foi derramado. Nós não temos apenas essa esperança, nós podemos viver essa realidade, porque Cristo ressuscitou. Se o nosso Cristo ainda estivesse morto, se ainda tivesse a gente fazendo romaria para Israel, fazendo caravana para Israel para ver o túmulo de Jesus e deixar uma florzinha lá, irmãos, nós teríamos apenas uma esperança. Mas o nosso Cristo vive. Porque Ele vive, não há mais esperança, irmãos. Nós vivemos uma realidade. Uma realidade, o amanhã para mim é real, não é mais uma esperança. A vida eterna que eu tenho não é mais uma esperança, é uma realidade, porque Cristo ressuscitou para garantir a liberdade, para garantir perdão dos pecados, justificação, para garantir que eu não estou mais solto nessa terra, que o caminho foi aberto, para garantir relacionamento íntimo com Deus. É por isso que hoje nós não temos mais tempo de adoração. Amém? Quem ainda fala, vamos começar um tempo de adoração, está antes da Páscoa. Porque essa passagem aberta pelo sangue de Jesus foi para que nós estivéssemos no lugar onde a adoração é 24 horas, que é no santo dos santos, no íntimo de Deus. Deus fez isso, lá em Mateus capítulo 27 diz que o véu que separava não separa mais. Aquele foi o grande símbolo
para que os crentes, para que os ímpios, para que todo mundo pudesse ver de uma maneira bem natural que não existe mais separação entre homem e Deus, porque a Páscoa garantiu um relacionamento íntimo e profundo, a Páscoa do relacionamento. Amém? E nós cremos em outra realidade. Você crê? Eu nem disse qual foi a realidade, irmã. Essa é uma mulher de fé. Que para mim também não é uma esperança. Que um dia Ele virá, não mais como um cordeiro que poderia ser levado, transportado, imolado, mas a minha Bíblia diz que Ele vem como um leão, forte, onipotente, rugindo, e os reinos se quebrantando diante dele. Que diante da sua presença, Donald Trump, os poderosos dessa terra, a rainha mãe, se ainda estiver viva, diante de toda aquela pose, todos eles irão dobrar os seus joelhos. Os reis da terra. E querendo ou não, as línguas deles vão tomar vida própria e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, e eu aguardo por mais uma Páscoa, onde a minha Bíblia diz que nós vamos para uma festa, que já é a Páscoa das bodas do Cordeiro, onde essa noiva linda, imaculada, sem mancha, sem rugas, vai ser recebida pelo Cordeiro. E haverá uma passagem. Nós estaremos para sempre com Ele. Eu creio nessa última Páscoa, que também terá uma festa. Também terá não. A Bíblia diz que também será uma festa, onde a noiva definitivamente estará com o Cordeiro por toda a eternidade. Por isso que eu creio que a gente tem muita Páscoa para comemorar. Eu nasci só uma vez, há 51 anos atrás, no dia 17 de fevereiro. Mas Deus tem preparado muitas Páscoas na minha vida. Algumas eu não gostei, outras eu gostei, mas eu estou aprendendo a aceitá-las, sem questionar se essas Páscoas me transformaram em escravo, se me fizeram ser traído como José e tantos outros, porque eu tenho aprendido que o projeto de Deus não está centrado na minha vida, mas que eu faço parte de um grande projeto que Deus estabeleceu para ser revelado através de seu Filho Jesus. E nós somos a noiva que viveremos essa última Páscoa para as bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero saber se nessa tarde, nessa noite, tem alguém aqui que gostaria de fazer parte da noiva, que talvez já tenha perdido algumas Páscoas na sua vida, que talvez
Talvez depois de a gente fala toda uma história dessa, você diga: poxa vida, eu não passei por isso, eu não passei por aquilo.